Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos mais um dia aqui para nós meditarmos na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar hoje em Hebreus 5. Em Hebreus 5, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Louvado seja Deus. O livro de Hebreus ressalta muito o Senhor Jesus como o nosso sacerdote. Ele é o nosso sacerdote. Não precisa mais de um sumo sacerdote, como era no passado. Jesus, ele é o nosso sacerdote. Louvado seja Deus. O que está dizendo aqui? Ele era filho. Ele, como filho de Deus, ele aprendeu através da obediência. E vocês sabem, irmãos, obediência, as pessoas pensam que é uma coisa fácil. Mas obediência a Deus não é uma coisa fácil. Para o Senhor Jesus, não foi. Muitas pessoas pensam que o sacrifício de Jesus na cruz foi fácil. Não foi. A Bíblia relata que ele suou sangue, né? Ele teve agonia, porque ele viu tudo aquilo que ele passaria. E não foi fácil, porque ele era Deus, ele era, mas ele era 100% homem. E ele vendo todo aquele sofrimento, foi difícil para ele. Mas diz aqui que pela obediência, por aquilo que padeceu. Então, ele padeceu, ele foi obediente. E pela obediência dele, veio ser causa da nossa eterna salvação. Pela obediência de Jesus Cristo, nós temos direito à salvação hoje, amados. Louvado seja Deus. Nós temos direito a entrar na presença de Deus. Nós temos direito de ser livres, porque nós não éramos livres. Nós éramos escravos do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12 no versículo 13 do capítulo 5, diz assim, é outro versículo que eu quero, porque, como eu falei, esse capítulo fala muito de sumo sacerdote, explica a nova aliança e a atual aliança que nós temos agora, né? Explica a antiga aliança, que era a antiga aliança da lei mosaica, mas o novo concerto com o Senhor. Mas aqui nos faz uma advertência, no capítulo 5, no versículo 13, que diz assim: porque qualquer que ainda alimente-se de leite não é experimentado na palavra da justiça, é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Louvado seja Deus. O escritor está nos falando assim, que nós, pelo tudo que nós já passamos, já ouvimos, nós deveríamos ser mestres. Nós deveríamos ser mestres. Nós deveríamos estar lá na frente. Nós deveríamos estar ensinando a outros. Não tomando leitinho. Que muitos cristãos, às vezes, eles são meninos na fé. Meninos como? Né? Eles não amadureceram. Eles estão ainda fazendo coisas de quem é menino na fé. E aqui o escritor está falando, quem é menino toma leite. E nós não podemos ficar toda a vida, amados, tomando leite, comendo uma comidinha light, porque nós vamos enfraquecer. Nós temos que nos aprofundar na palavra. Entender, nós temos que ser exercitados, como diz esse versículo, na palavra da justiça, porque nós não somos mais meninos, nós temos que ser exercitados na palavra da justiça, porque a palavra, ela é um alimento sólido, louvado seja Deus, para que nós possamos ser perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os
tem que ter os sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal, né? Como nós não somos mais meninos na fé, pela palavra da justiça, nós temos que entender e sermos exercitados e discernir entre o bem e o mal. Louvado seja Deus. Aqui, o escritor está falando que nós não podemos ficar sendo meninos na fé, né, irmão? Nós aceitamos Jesus, nós iniciamos na palavra, mas nós não podemos ficar sendo meninos. Toda a vida o Senhor conta conosco. Nós temos que ter uma fé exercitada. Nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus. Porque quando nós somos profundos na palavra de Deus, nós sabemos discernir entre o bem e o mal. Louvado seja o nome do Senhor. E isso o Senhor vai falando, é para nós, que não necessitamos mais de leitinho, porque nós não somos meninos mais na fé. Nós não podemos ficar toda a vida com leitinho, com palavras agradáveis, com palavras que muitas das vezes massageiam o nosso ego. Não, nós temos que ser firmados na palavra da verdade. Entender que Deus quer de nós, que estamos na presença dele, uma maturidade. Nós temos que ser maduros na fé. Louvado seja Deus. Nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus era Deus, o Senhor Jesus vivia num trono de glória. E quando Deus designou essa missão para ele, vir à terra e morrer por mim, por você, não foi fácil para ele, não foi fácil, mas ele foi obediente. Ele cumpriu e cumpriu até o fim. Louvado seja Deus. O autor dos Hebreus, ele vem falando conosco. Vocês vão ficar tomando leite até quando? Vocês não podem ser menino. Vocês não podem ficar tomando leite o tempo todo. Vocês têm que ser firmados na palavra da justiça, nessa palavra firme, para que vocês venham discernir entre o bem e o mal. O autor, ele nos exortou, né, a não ficarmos imaturos direto. Nós não podemos, Deus não quer isso para nós. Deus não tem isso para a igreja. Não tem isso para mim e para você, que nós ficamos imaturos. Nós não podemos ser imaturos. Nós não podemos, muitas das vezes nós somos ligados, né, a pessoas. Ai, fulano saiu da igreja. Ai, eu também não vou mais. O ciclano caiu. Ah, não, irmãos, não. Você tem que ser firme. Eu tenho que ser firme em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Não quer dizer isso que nós não sentimos, que nós não somos muitas das vezes abalados, mas nós, pela palavra da justiça, nos mantemos firmes, nos mantemos posicionados, porque quem te chamou foi Jesus Cristo. E você não é chamado para olhar nem eu, para olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós somos chamados para sermos exercitados na palavra da justiça de Deus, entendeu? E nós sabemos discernir entre o bem e o mal. É para isso que nós somos chamados. É isso que o escritor de Hebreus está nos ensinando aqui no capítulo 5, né? O nosso sumo sacerdote, que nos representa, é o Senhor Jesus. E ele, através da sua palavra, ele nos dá autoridade para discernir entre o bem e o mal. Ele quer que nós sejamos amadurecidos na fé, amadurecidos na palavra, e saber
que aconteça o que acontecer, Ele está sempre comigo e com você. E que nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos desistir, porque o Senhor é conosco e Ele está conosco e vai ficar até o fim, porque Ele é firme e Ele nos ensina a andar firme na fé. Amém? Essa palavra nessa manhã fica para a sua e para minha meditação também. Seja firme na sua fé. Como Deus contou com o Senhor Jesus, né? Para consumar a obra dele. Ele conta comigo e com você para também fazer a obra dele e sermos firmes na fé. Amém? Essa meditação nessa manhã, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.